e a todos traz salvação. Somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio e os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele entregou sua vida para nos libertar de todo pecado, para nos purificar e fazer de nós, seu povo, inteiramente dedicado às boas obras. Espírito Santo de Deus, nós queremos te louvar por este sábado na tua presença, te engrandecer, Senhor, e te agradecer, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra, nos guia ao centro da tua vontade, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz, falar ao nosso coração e ao nosso entendimento. Que diminua eu e engrandeça o Senhor, Pai, e que seja feita a sua vontade nessa tarde, nessa noite. Fala conosco, precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos para o segundo dia da nossa série Igreja Centrada no Evangelho. Construindo uma igreja fiel e relevante. Nós trabalhamos sábado passado o primeiro tema e hoje nós vamos para o segundo tema, procurando construir na nossa comunidade uma igreja que seja centrada no Evangelho de Jesus Cristo. E quando surge esse tema, igreja centrada, quer dizer que ela está no centro, porque nos extremos existem falsos evangelhos. É como Cristo crucificado no centro, no meio de dois malfeitores. Ele era o Evangelho, e ele chama esses dois que estão ao seu lado ao arrependimento. E assim somos nós como igreja. Sempre vai ter um extremo que vai dizer uma coisa, do outro lado, um outro extremo, mas nós ficaremos no centro do Evangelho, chamando tanto o extremo do lado direito a vir se arrepender e crer em Cristo, quanto aqueles que estão no extremo esquerdo a vir e se converter dos seus maus caminhos. E o primeiro tema que nós trabalhamos foi Deus. Quem é Deus? E nós aprendemos biblicamente que Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele é o único Deus, só existe Ele no universo, mas esse Deus, Ele existe em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito. E cada uma dessas pessoas são ditas na Bíblia como sendo Deus. Então não tem como dizer, eu adoro a Deus, mas não creio que Jesus é Deus. Eu adoro a Deus, mas não creio que o Espírito Santo seja Deus. Então eu não estou adorando o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia é Pai, Filho e Espírito Santo. E aí nós colocamos Jesus no centro, dizendo que Ele é plenamente Deus e plenamente homem. Ele é o Deus encarnado. Mas de um lado extremo tem aqueles que dizem que Jesus não é Deus, que Ele é apenas o Filho de Deus, que Ele foi a primeira criatura a ser criada, e por isso Ele tem essa ênfase. Por isso Deus usou Ele como prodígio de sinais. Então esses são aqueles que estão no extremo. Eles negam que Jesus é Deus. Eles acreditam que Jesus é homem, eles acreditam na humanidade de Jesus, mas eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles estão lá desse lado. Do outro extremo, tem um outro grupo que nós vimos,
Aqueles que dizem Jesus é Deus, mas ele não é humano. Ele nunca assumiu forma humana. Ele nunca assumiu forma de um ser humano. Ele é Deus, mas ele não é humano. Ele não é homem. E aí vem a pergunta: nós ficamos do lado desse extremo que diz que Jesus é só homem, mas ele não é Deus? Ou ficamos do outro lado do extremo que diz que Jesus é Deus, mas ele não é homem? Quem está certo? Os dois estão errados. Nós não escolhemos nem aquele lado e nem o outro lado. Nós escolhemos ficar no centro. Ele é 100% Deus e 100% homem. Ele é o Deus encarnado. Isso é uma igreja centrada no Evangelho. Ela não escolhe os extremos, ela focaliza naquilo que a Bíblia diz. Então, nós estamos vivendo uma época de muitas verdades, mas a verdade para nós é a palavra de Deus. Na Barra, não tem esse grupo que diz que Jesus é Deus, mas não é homem. Mas na Barra tem outro extremo, que diz que Jesus é homem, mas não é Deus. E nós escolhemos o quê? O centro. Ele é tanto homem quanto Deus. E hoje nós vamos aprender mais 3 extremos. E como é que a igreja bíblica deve se comportar diante desses extremos? Então vamos lá. A igreja centrada no Evangelho, que é a igreja que nós estamos procurando nos tornar e construir aqui, ela tem 3 compromissos. E é sobre esses 3 compromissos que nós vamos falar. O primeiro compromisso, o Evangelho. O segundo compromisso, a cidade que ela está inserida. Qual é a cidade que nós estamos inseridos? Barra da Chico. E o terceiro compromisso, movimento. Como ela se movimenta. Então é sobre esses 3 compromissos que nós vamos falar hoje: Evangelho, cidade e movimento. Vamos começar pelo primeiro. Uma igreja centrada no Evangelho é uma igreja que prega o Evangelho de forma clara. Ah, malandro, sabe se nossa igreja está centrada no Evangelho? Nós pregamos o Evangelho de forma clara para as pessoas, para nós mesmos. E não é só pregar o Evangelho de forma clara, é combater os extremos. Quais são os extremos? Vamos lá. De um lado, nós temos o legalismo. É o falso evangelho que diz o quê? Que você é salvo pela sua forma de viver, pela sua moral, ser uma boa pessoa na sociedade, ser um bom filho, um bom pai, um bom empregado, um bom patrão, não xingar, não roubar, não matar. E se você fizer tudo isso, você vai ser salvo. Isso é o legalismo. Tem isso na Barra do Artigo? Tem muito. Não é pouco não. Muitos crentes, infelizmente, estão crendo que pela sua conduta eles estão sendo salvos. Que por ser um crente bonzinho, eles estão sendo salvos. E do outro lado, também tem na Barra a hipergraça. Que é o quê? É o falso entendimento de que não importa como você viva. Você pode ser um crente, você pode ser um ímpio. Você pode beber, você pode não beber. Você pode fumar, pode não fumar. Não importa como você viva. Deus me salvou e perdoou a sua casa. Esse é um outro extremo. E uma igreja centrada no Evangelho escolhe o legalismo, que diz que eu sou salvo pelo que eu sou, pelo que eu faço, ou a hipergraça, que diz que eu posso viver de todo jeito e Jesus já me perdoou e vai me salvar. Onde é que a igreja bíblica fica? No centro. E o que é o centro? Somos salvos pela graça. Eu olho para o lado direito e digo assim para o legalista: não importa o que você faça, nada e nem ninguém pode me salvar. Porque a salvação é pela graça. Mas ao mesmo tempo eu olho para a hipergraça e digo:
vivendo uma vida ímpia, de todo jeito, você vai para o inferno. Porque Deus nos salvou pela graça para sermos um povo santo. É isso. Então nós não vamos abraçar nem o legalismo nem a graça. Nós vamos abraçar o Evangelho. E o Evangelho está no centro. Infelizmente, as pessoas alcançadas pelo legalismo têm orgulho e não querem se prostrar diante da verdade. De que é impossível, pelos seus esforços, você ser salvo. Então, o primeiro compromisso que a igreja centrada no Evangelho tem é pregar o Evangelho. E não basta pregar o Evangelho, porque já tem esses dois falsos. O legalismo é de graça, então não basta dizer o que é certo, eu tenho que combater eles também. Então, você quer ser um pregador eficaz? Pregue o Evangelho, mas diga para as pessoas que existem esses dois falsos evangelhos e elas precisam correr deles. Não é só pregar o verdadeiro, é denunciar os falsos. Ah, não quer denunciar o falso, não, que eu vou tocar em amigos meus, aprender de segredos. Deus nos chamou covardes e nem medrosos. Deus nos chamou para pregar o Evangelho e denunciar. Olha para a Bíblia, Jesus não só pregava o Evangelho, ele denunciava a nossa religião. Ele denunciava os falsos ensinamentos. Então, que um dia ele disse: olhe para os fariseus, eles estavam lá, olhe para eles, multidão. Eles não seguem o que eles pregam. Estão na cadeira de Moisés, se sentem os grandões, mas são hipócritas. Aí hoje tem a modinha: não pode criticar ninguém, não pode denunciar ninguém. Não, meu filho, não, deixa ali. Seguir a Bíblia. A seguir o padrão desse mundo que diz que ninguém pode criticar ninguém, que ninguém pode citar o nome de ninguém. Conversa fiada. Nós estamos vivendo uma época que tem que citar nome de falsos pregadores, dizer quem eles são, para que as pessoas não se alimentem do que eles estão produzindo, porque vão levar para o inferno. Tem que citar nomes. Então a igreja centrada está no centro. E o lado, o legalismo. Eu sou salvo pelo meu modo de viver. E o legalista sempre vai pregar para o povo a mesma coisa. Seja bom com seu pai, seja um ótimo empregado, não minta, não cobre. Vai dar uma listinha para você ser salvo. Isso é um falso evangelho perigoso. Que está eu acho que eu vou botar um número aqui: 90% dos crentes da massa são legalistas. E precisam se arrepender desse legalismo. E do outro lado temos 10%, não, 5%. Está crescendo, já tem alguns anos, estão crescendo. Aí pecados. Eu posso viver de qualquer jeito. Deus já perdoou meus pecados do presente, passado e futuro. Eu vou ser salvo. Ele me ama, eu sou seu filho, Ele sabe os meus defeitos, Ele sabe de tudo e Ele já me salvou. E aí, nós temos aqui uma pergunta para responder. Por que é tão importante compreender e pregar o Evangelho? Observe que eu vou ter a palavra compreender antes de pregar, porque às vezes a gente é muito ansioso em querer pregar, sem nem compreender primeiro. Como é que eu vou pregar algo que eu não entendi ainda? Amanhã eu tenho um seminário na faculdade. Como é que eu vou chegar lá e falar sobre o assunto que eu vou estudar hoje? Tem bom? Tem não, porque a professora que passou o assunto, ela conhece o assunto. Então eu falar bobagem, ela vai dizer: você está fugindo do assunto. Está fugindo. Então primeiro eu tenho que compreender o assunto. Aí quando eu compreender, aí eu vou lá e falo do assunto para os meus colegas. E a professora vai dizer o quê? Muito bem, influência. Você estudou o assunto. E assim é Deus, irmão. Se eu não compreender, não gastar tempo querendo compreender o Evangelho, sair aí pregando, Deus vai olhar para mim e vai dizer: pelo amor de Deus, o que tu está fazendo? Tu está trazendo mais prejuízo para a minha obra do que trazer benefício. Porque tu está ensinando o falso Evangelho para o povo. Mas imagine se a gente gastar tempo compreendendo, aprendendo
querendo aprender o que é o Evangelho. Antes de eu subir aqui, irmão, nesse culto, no primeiro culto dessa igreja, eu passei anos estudando o Evangelho. Eu não queria subir nesse púlpito e plantar uma igreja sem primeiro compreender o que é o Evangelho. E aí eu fui em vídeos do YouTube, todo pregador que tinha lá uma mensagem assim: o que é o Evangelho? Eu botei assim no YouTube: o que é o Evangelho? Apareceu um monte de mensagem. Eu assisti ali quase todas. Fui atrás de livros que falam e explicam o que é o Evangelho. Li quase todos. Artigos, botei lá o que é o Evangelho no Google, apareceu vários artigos, li. E esses anos eu fui lendo, assistindo e aprendendo o que é o Evangelho, para depois me levantar e dizer: venha, que essa igreja vai pregar o Evangelho. Então a preparação do pregador é muito maior do que ele falar em uma hora. Você está vendo eu falar aqui uma hora de relógio? Quantas horas eu estudei? Para chegar aqui e não falar algo que não seja de acordo com a palavra. Eu tenho um temor no meu coração, porque Deus vai me julgar. Ele está contemplando cada palavra que eu estou dizendo a vocês, e Ele está vendo se realmente eu estou seguindo o Evangelho ou a minha mente. Então, por que é tão importante compreender e pregar o Evangelho? Eu vou ter aqui 4 respostas. Primeiro, porque precisamos cumprir a grande comissão. Abra sua Bíblia em Marcos 16. Marcos 16. e 16. Marcos 16, 15 e 16. Por que eu preciso compreender o Evangelho? Por que eu preciso pregar o Evangelho? Porque uma igreja centrada no Evangelho, a igreja que a gente quer construir aqui, é uma igreja centrada no Evangelho. Marcos 16, 15 e 16 diz assim: Jesus me disse: vão ao mundo inteiro e preguem o quê? O Evangelho a quem? A todos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Ide por todo mundo e pregue, não qualquer mensagem. Não é qualquer mensagem da sua cabeça, não. É uma única mensagem que você tem que pregar. Qual? O Evangelho. Depois que você entendeu o que é o Evangelho, guarde isso. Depois que você compreendeu o que é o Evangelho, passei nas igrejas, ouvindo os pregadores, você vai chegar a uma conclusão. E é triste essa conclusão. Estou falando de baixo. A maioria não vai pregar o Evangelho. Você vai ouvir ele durante meia hora, 40 minutos, 1 hora, você vai chegar à conclusão: esse cara, essa mulher, não falou nada do Evangelho. Mas como é que você sabe isso? Se você compreender primeiro. Então, irmãos, Jesus nos enviou ao mundo para pregar uma única mensagem. Essa mensagem singular é uma mensagem do Evangelho. Como é que eu vou cumprir essa ordenança? Que aqui não é Jesus está pedindo. Ei, Ana, quando você puder e você quiser, prega o Evangelho. Não, é uma ordem. Ei, Ana, eu ordeno, prega o Evangelho todos os dias da sua vida. Mas como eu vou pregar a mensagem que eu não sei? Qual é? Aqui é a palavra. Aprenda o que é o Evangelho e pregue. Então, eu dizer, hoje não, a palavra do Senhor vai analisada. Mas no tempo bíblico, só tinha 2 palavras para Senhor no tempo bíblico, dentro do Império Romano: Senhor com S minúsculo, Curios, do grego, que era o escravo, se referia ao seu senhor, e Senhor com S maiúsculo, Curios, que era para César, o imperador romano. Você sabe o que significava esse S maiúsculo? Senhor? Que ele era o único Senhor, e que todos daquele império deveriam se prostrar diante dele e obedecer tudo que ele falava e mandava. De tanto que quando os soldados passavam na rua, eles falavam uns aos outros:
Agora imagine você se converter naquele tempo e começar a ser discipulado, e o seu pastor disser assim: César não é o Senhor. E é mentira. Só existe um Senhor, Jesus Cristo. Só a Ele você deve devoção. Só a Ele você deve se prostrar e obedecer tudo que Ele mandar, porque Ele é o Senhor da sua vida e do universo. Agora imagine agora, você aprendeu isso. O soldado passa com você na rua e diz: César é o Senhor! O que você vai dizer? Se você disser que Jesus é o Senhor, você pode ser preso e morto. Ou então pode confiscar todos os seus bens e você ficar pobre. Você acha que ser cristão naquele tempo é fácil? Mas é hoje. Que qualquer um disse que é crente. Que nós estamos num país aqui que tem liberdade religiosa de você ser o que você quiser. Mas naquele tempo não. Ou era César o Senhor da sua vida, ou era Jesus. E quando os cristãos foram para a forca, morreram queimados, porque disseram: César não é o Senhor, Jesus é o Senhor da minha vida. Ainda que eu perca dinheiro, ainda que eu seja queimado, ainda que eu morra, ainda que eu perca minha família, Jesus é o Senhor. Aleluia. Pergunta é: Jesus é o Senhor da sua vida? Saiba responder essa pergunta, porque se você disser que Jesus é o Senhor da sua vida, porque você não faz o que Ele manda. Precisamos deixar de ser crente nominal. O que é crente nominal? Crente só no nome. E começar a dizer: seja feita a tua vontade, Senhor. Para onde o Senhor me mandar, eu irei. O que o Senhor mandar fazer, eu farei. Porque o Senhor é o Senhor da minha vida. A ensinar o evangelho errado. Pregue que Jesus é o Salvador. E onde é que fica o Senhor? É só Salvador? E cadê o senhorio dele? Quando for pregar para mim, diga a ele que Jesus é Salvador, mas ele também é Senhor. E se ele quiser fazer uma aliança com Deus, se arrepender dos seus pecados e crer, ele vai ter que entender que vai ter que se submeter a esse Senhor. E o que esse Senhor disser para ele fazer, ele vai ter que fazer. Foi isso que não me disseram. Não me disseram isso quando pregaram para mim. Só disseram que Jesus é meu Salvador, que Ele perdoa meus pecados, mas nunca me disseram que Ele era meu Senhor. Ele me dizer depois. Eu estava lá dentro. Jesus quer que você faça isso, mas não sabia que você quer dar isso. Mas Ele é seu Senhor. Tudo que você vê na Bíblia, dizendo que é para você fazer, e você não faz, você está indo de encontro ao seu Senhor. Você está dizendo a Ele: eu não vou fazer a tua vontade. E se Ele não é seu Senhor, Ele não pode ser seu Salvador. Guarde isso, irmão. Se Jesus não é nosso Senhor, Ele também não é nosso Salvador. Jesus só é Salvador na vida daqueles que se submetem a Ele. Se pregar hoje na teologia aí, está pregando que Jesus é só seu Salvador. Pela metade, uma meia metade. É que Ele disse na 1 João: vocês são meus filhos se obedecer os meus mandamentos. Qual é a evidência que eu pertenço a Ele, que Ele é meu Salvador? Se eu obedeço os seus mandamentos, se eu me submeto ao seu senhorio. Então, primeira coisa, porque eu devo compreender o Evangelho e pregar? E Jesus mandou eu pregar. E eu não posso pregar qualquer mensagem. Eu tenho que pregar o Evangelho. Quando pregar para alguém hoje, diga: Jesus quer ser seu Senhor e seu Salvador. Você aceita Ele como Senhor e Salvador? Se você disser você aceita Ele como Salvador, essa mensagem está incompleta. Você aceita Ele como Senhor e Salvador da sua vida? Você reconhece a partir de hoje, Ele vai dizer o que é certo e o que é errado para você? Ou você quer o Jesus marionete que você manda e manipula? Esse não é o Jesus que nós pregamos. Esse não é o
Jesus da Bíblia. Ele não é um jeito da lâmpada mágica que você segue tem três desejos. Ele é o Senhor do universo. Ele é o dono do mundo. Não existe um Paulo do cosmos dentro do universo que não pertence a Ele. É a esse Jesus que nós servimos. E que Ele é o nosso Senhor. Segundo, para sermos discípulos e fazermos novos discípulos à imagem de Jesus. Mateus 28, 19. Mateus 28, 19. Porque eu preciso compreender e pregar o Evangelho. Porque eu preciso primeiro ser um discípulo. Tem muita gente que quer fazer discípulo sem ser um discípulo primeiro. Isso aí é loucura. Primeiro Deus me chama para ser discípulo. Depois é que Ele manda você fazer discípulo. Você nunca vai fazer um discípulo à imagem de Cristo se você não é um discípulo. Se eu não sou um discípulo, eu sou um falso crente, eu vou fazer o quê? Tem quatro pessoas que aprendem comigo, eu estou fazendo deles o quê? Falsos crentes, por quê? Porque eu sou um falso crente. Então não adianta querer fazer discípulo se você não é um discípulo. Porque se você é um falso crente, você vai produzir e multiplicar dentro da igreja, batista, metanoia, falsos crentes. Mas se você é um crente verdadeiro, todos que você discipular vão se parecer com Jesus. Vão ser cópias de Jesus na terra. E é o que o texto diz, Mateus 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as pessoas, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Ensine a esses novos discípulos a obedecer a todas as ordens que eu lhe dei. Marlon, como é que eu faço um discípulo? Ensinando o Evangelho. Ensinando tudo que Deus nos ensinou. Olha o que ele está dizendo aqui. Ensina a esses novos discípulos, a esses novos cristãos, a esses novos convertidos, tudo que eu ensinei a vocês. Ensine eles o que é o Evangelho. Mas como é que eu vou fazer discípulos se eu não sei nem o que é o Evangelho? Se esse Evangelho nem tocou na minha alma, nem transformou a minha vida, como é que eu vou fazer discípulo? É como, irmão? É possível. Como é que eu vou me ensinar se eu não aprendi nada de Deus? Como é que eu vou dizer que Deus vai transformar a tua vida se você olha para mim e não quer essa transformação? Seja primeiro discípulo. Depois forme novos discípulos, ensinando eles que eles devem guardar os mandamentos do Senhor, o Evangelho. Está entendendo o que eu quero dizer? Não adianta nós sair daqui, vamos pregar babuí. Pregar o quê? O quê? Por que nós pregar para o empresa para casa? Eu sou crente agora. Falso Evangelho? Ei, discípulo fulano, novo convertido, vai lá na casa dele uma vez por semana e discipula ele. Discipula o quê? Se eu não sei o que é o Evangelho? Minhas ideias, minhas opiniões, o que eu penso ser certo, o que eu penso ser errado? Não! Temos que fazer o quê? Esperar 30 anos para sair pregar? Não! É tomar a responsabilidade de dizer: eu quero aprender o Evangelho, eu quero ser transformado por essa mensagem, Senhor, porque eu quero fazer discípulos e ganhar vidas de acordo com o Evangelho. Assume a responsabilidade. Você já imaginou você sair fora para ganhar 10 vidas, começar a circular e depois elas vinham para cá? Eu começar a ensinar o Evangelho a Deus, e eu estava doido. Isso tudo errado. Aí, constrangimento na igreja. Por quê? Porque eu estou aqui há quase 2 anos, mais de 2 anos. De domingo a domingo, agora passou passado, ensinando o Evangelho. E se você não aprendeu, a culpa é de quem? É minha? Não. Não. Imagina aí, eita, o Cosme me ensinou isso. Eu chegar para ele, o Evangelho não é não. Deixa eu dizer que eu quero o Evangelho. Poxa, mas o me ensinou, mas não é errado. O Evangelho não é isso.
E o constrangimento? Hebreus vai dizer: vocês já eram para ser mestres, e pelo contrário estão aprendendo com quem está chegando na igreja. E o escritor de Hebreus vai dizer: coisas basilares. O que é fé? O que é arrependimento? Você não sabe? Quanto tempo você é menino na chuveira, irmão? Menino leite. Deus está chamando você para comer comida sólida, feijão com arroz. Sai do leite. Venha comer comida sólida. Venha crescer no Evangelho. Venha se desenvolver no Evangelho. Porque Deus conta com você para fazer discípulo. Tem para não agil. Já pensou que essa mensagem está dando para os pastores? E pregar e faça discípulo é para qualquer crente. Isso é outro governo que ensina a nós. Só os pastores evangelistas e missionários têm que evangelizar. Mentira! A igreja é chamada para evangelizar. A igreja é chamada para fazer discípulos. É você que tem que pregar e fazer discípulos. Você que tem que dar frutos. Cadê seu fruto? Quantas vezes na igreja? Quantas pessoas você fez discípulo? Me diga uma, na sua mente, precisa dizer. Quantos você diz, fulano, eu trouxe ele a Cristo e fiz dele um discípulo. Eu gastei tempo com ele ensinando a palavra. Quantos? Quantos? Sabe por quê? Tem ensinar errado a nós. Ensinar que tem que ter um grupo de missões na igreja, que é esse que vão pregar, que tem que ter o pastor, que é o pastor que vai discipular. Isso é mentira, isso não é bíblico. O pastor discipula, o pastor prega. Mas essa ordenança que nós vemos em Marcos e Mateus é para todo crente. Você é um novo convertido, mas Deus quer que você aplique o Evangelho, pregue para outras pessoas, ganhe elas para Jesus e faça discípulos delas. Essa é a missão de Deus para você. Você não está saindo para mim, não. Ou você quer ser uma árvore frutífera que não gera fruto? Jesus disse o que, irmão? A árvore que não gera fruto eu vou cortar e lançar no fogo. É que eu quero estar reclamando todo mundo que não dá fruto. Para quê? Estou gastando água, gastando meu tempo, não dá fruto. Eu vou cortar ela fora. Faça discípulos. Mas para você fazer discípulo, primeiro você tem que entender o Evangelho. Terceiro, precisamos compreender o Evangelho para não depositar a nossa fé em um falso Evangelho. Gálatas 6. Gálatas 1:6. Por que eu preciso compreender o Evangelho? Primeiro, porque Deus mandou eu pregar o Evangelho ao mundo. E eu não posso pregar qualquer mensagem. Segundo, porque Deus mandou eu fazer discípulos. E eu não posso fazer discípulos se eu não entender o Evangelho. E terceiro, eu preciso compreender o Evangelho para não depositar minha fé no falso Evangelho. Hoje existem vários evangelhos, vários. A sua fé está depositada em qual? No falso? No verdadeiro? Só existe um verdadeiro. Gálatas 1:6. Admiro que vocês estejam se afastando tão depressa daquele que os chamou para si, por meio da graça de Cristo. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar pelo Evangelho. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês estão se afastando de quem? Daquele que chamou vocês por meio da graça de Cristo. Se afastando de quem? Quem é que nos chama por meio da graça? Deus. É o que Paulo está dizendo. Quando você se afasta do verdadeiro Evangelho, você se afasta do próprio Deus. É isso que ele está dizendo. Vocês estão se afastando daquele que chamou vocês pela graça em Cristo. Deus. Todo mundo, irmão, que segue o falso Evangelho, ele já abandonou Deus. Ele pode estar na igreja, ele pode tentar pregar, Deus não está com ele, Deus não está com aquela igreja. Esse Paulo está dizendo, vocês estão seguindo um caminho diferente. Paulo passou anos naquela igreja pregando o Evangelho. Paulo disse, esse não é o Evangelho que eu preguei para vocês. Vocês estão seguindo um caminho diferente, que se faz passar
pensar que é o Evangelho, que Deus está ali. É mentira. É mentira. Será que nós não estamos depositando nossa fé no falso Evangelho? No Evangelho que alguém um dia nos apresentou e nós abraçamos? Ou no Evangelho que nós mesmos criamos na nossa cabeça? Que Evangelho você tem depositado a sua fé? Que Evangelho eu tenho depositado a minha fé, irmão? Porque se eu deposito na fé do falso Evangelho, Paulo está sendo claro: você abandona Deus. Você abandona Deus. Versículo 7. Mas que não são boas novas, ou seja, isso que vocês estão seguindo não são o Evangelho de maneira nenhuma. Estão sendo perturbados por aqueles que distorcem deliberadamente o Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo: esse Evangelho que vocês estão seguindo não é Evangelho, não. Vocês estão sendo perturbados por pessoas que estão distorcendo o Evangelho de Cristo. Já dei esse exemplo. Um amigo meu que estava mais novo dizia: mas não entregar o leite. O pai dele vendia leite. O que é que ele fazia? Botava metade, 1 litro de um garrafão, 1 litro de outro, e botava água. Ele adulterava o leite e entregava nas casas para ganhar mais dinheiro e pegar a diferença e dar o restante ao pai. É isso que Paulo está falando aqui. Você sabe o que esse povo está fazendo? Adulterando o Evangelho. Esse Evangelho que eu prego por aí é aguado, é mistura de muita coisa, não é o verdadeiro Evangelho. O que é que o mundo diz hoje? Toda igreja é boa, toda igreja leva para o céu. Mentira. Primeiro, que nenhuma igreja leva para o céu. E segundo, a gente não deve procurar uma igreja onde a gente se sinta bem, confortável, mas uma igreja que prega o Evangelho. Chegou uma pessoa para mim e disse: eita meu Deus, se a igreja fosse mais perto do centro. Eu disse: você tem que procurar a igreja mais perto da Bíblia. Da Bíblia. Não é do centro ou perto da sua casa, não. É da Bíblia. Se nós não entendermos o que é o Evangelho, nós podemos abraçar um falso Evangelho, passar 20, 30 anos na igreja e ir para o inferno. Imagina aí. 30 anos, renunciando um monte de coisa, deixando de falar um monte de coisa que faz, para naquele grande dia de Deus dizer assim: rapaz, tu teve uma igreja que pregou o Evangelho, tu sentava lá domingo após domingo, sábado após sábado, e tu não aprendeu. Aí tu foi e abraçou o falso. É a oportunidade que eu te dei, é a oportunidade que Deus está nos dando, irmãos, de sentar e aprender o Evangelho, de crescermos juntos no Evangelho. Vamos passar todo o tempo para aprender. Vamos passar todo o tempo para colocar em prática. Nós não temos todo o tempo no mundo. Nós não sabemos o que Deus vai nos tirar dessa terra. Nós não sabemos o que Deus vai fazer amanhã. O tempo é hoje. E aí Paulo mais na frente vai dizer: essa mesma igreja aqui, será que foi em vão o tempo que eu passei com vocês? Paulo disse. Paulo ficou tão aborrecido que disse: mas foi em vão. O tempo que eu passei ensinando de casa em casa a vocês, vocês não aprendem nada, não tá? Só pode sair daí, vocês estão agora para cima da nossa mulher. Então que ele disse: eu escrevo essa carta de próprio punho. Ele nem escrevia cartas, ele ditava e alguém escrevia para ele, mas essa ele fez questão de escrever. E ele disse: eu escrevo de próprio punho para vocês entenderem a urgência dessa mensagem. Vocês abandonaram Cristo. Vocês abandonaram Deus que morreu por vocês, seguindo o falso Evangelho. Quarto, porque eu preciso compreender o Evangelho para não pregar um falso Evangelho e ser amaldiçoado e amaldiçoar outras pessoas. Gálatas 1 ainda, versículo 8: que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo anjo do céu, que anunciar o Evangelho diferente do que nós temos anunciado. Repito o que eu disse antes: se alguém anunciar o Evangelho diferente do que vocês receberam, seja
palavra aqui é para fazer a gente refletir cada vez que a gente for subir para a saudação pregar. O que é que eu vou pregar hoje? O que é que eu vou dar na saudação de hoje? Porque eu quero deixar para o que é que eu estou dizendo. Maldito, amaldiçoado, seja qualquer um que pregar o Evangelho que não seja o Evangelho de Cristo. Imagina aí. Não vai pregar, sabe? Eu subi aqui e pregar uma mensagem que não é Evangelho, a maldição sobre a cabeça. A maldição sobre a cabeça dos irmãos que estão me ouvindo e acreditando no que eu estou dizendo. Irmão, a igreja é séria. Nós estamos num ambiente aqui que pode conduzir você para a eternidade com Deus ou para a eternidade sem Deus. E aí? Está pensando que igreja é um clube? Que igreja é uma brincadeira? Aqui nós estamos trabalhando com gente que vai passar a eternidade ou no inferno ou no céu. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é um lugar que a gente tem que levar a sério. Porque a mensagem nossa pode levar alguém para o inferno. Uma mensagem nossa pode trazer maldição para a vida das pessoas. Por isso Paulo está dizendo, ainda que um anjo do céu pregue o vosso evangelho, ele vai ser amaldiçoado também. Ainda que eu, Paulo, pregue o vosso evangelho, que a maldição venha sobre mim também. Porque Deus não tem compromisso com Marlene, Deus não tem compromisso comigo, Deus não tem compromisso com você, Deus tem compromisso com a mensagem. A mensagem do evangelho. O irmão chegou e disse: Deus tem compromisso com a tua mensagem, com a minha não, com a dele.